E o Remo, que já observava o jogador no mercado, entrou na negociação e fez uma proposta formal ao jogador. As partes negociam. O que a gente sabe é que há um interesse muito grande do Remo. O Lucas Lima é tratado como prioridade dentro do clube, mas nada certo ainda. Houve uma proposta, há negociação, e se for pela vontade do Remo, contar com o jogador para a Série A do ano que vem. Informação do colega Pedro Maranhão, que arrebenta lá em Recife, ele que é setorista do esporte, é que o Coritiba, o Goiás e o Remo estão interessados, né? O Caio já trouxe detalhes que o do Remo é mais do que interesse, é prioridade. E segundo Pedro Maranhão, o Lucas Lima, ele não quer integrar equipes que tenham como principal objetivo a luta contra o rebaixamento. E pode ser que o Goiás seja mais alinhado à expectativa de, como o Goiás brigaria pelo acesso, seria mais alinhado a essa expectativa. Ai, meu Deus do céu. Vamos falar do Leão, senhores. É hora do Clube do Remo. Remo. Estas são as cores do papão da cor. E a gente já começa com a notícia que vem da redação integrada de O Liberal. E aí, Caio, Lucas Lima pode estar pintando no Remo, pelo menos o Remo quer trazer o jogador, é isso? O Remo quer e tem bastante vontade de trazer o jogador, o que a gente sabe. Inclusive, dar os créditos à apuração do nosso repórter Fábio Will. O Sport, o último clube do Lucas Lima, tentou procurar o jogador para renovar o contrato. As partes não chegaram no acordo por conta de questões salariais. O Sport queria reduzir o salário do Lucas Lima de uma forma bem drástica, o jogador não aceitou. E o Remo, que já observava o jogador no mercado, entrou na negociação e fez uma proposta formal ao jogador. As partes negociam. O que a gente sabe é que há um interesse muito grande do Remo. O Lucas Lima é tratado como prioridade dentro do clube, mas nada certo ainda. Houve uma proposta, há negociação, e se for pela vontade do Remo, contar com o jogador para a Série A do ano que vem. Só uma notícia quente, um breaking news, digamos assim, uma reportagem que saiu agora de manhã do Diário de Pernambuco, dando os créditos aqui ao jornalista Lucas Vale. Ele afirma que o Lucas Lima solicitou a saída do Sport Recife em meio a esse processo de reformulação do clube. É porque o Lucas Lima, a intenção dele é de jogar a Série A. Ele quer se manter na primeira divisão. Então, será que ele teria mercado em clube de mediano para cima? Eu duvido bastante. Acho que não. Coritiba. Ainda mais pelos anos... Fala, Matheus. Coritiba. Não, mas aí eu tô dizendo de mediano pra cima. Ali pra brigar Coritiba. com o Remo tá brigando hoje com o Curitiba ali, eu acho. Vitória, Coritiba. Vitória também. Coritiba. O mercado de que não vai brigar pra não cair, sabe? Ah, sim. Depende, né, cara? Porque, por exemplo, hoje, se tu vai pra um Santos, tu acha que tu te garante que tu não vai brigar pra não cair? Pois é, mas o Lucas Lima iria pro Santos de novo? Eu acho que não teria mercado. Não, eu digo dessa questão de quem não vai brigar pra não cair, eu acho que só dá pra te garantir Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. O resto, dependendo do ano, dependendo da situação... Olha o Inter ano passado, tá né? cheio de onda aí. O Inter investiu pra caramba, quase cai. O Sport gastou 25 milhões em 2 jogadores. Caiu. Então, até essa questão de quem vai brigar pra não cair, é até difícil saber quem é, cara. Confia que o Vasco não vai semifinalista, o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. Hoje eu não confio, não colocarei minha mão no fogo nesses times, mas a informação, já até conferi aqui, quem trouxe é de que o Coritiba estava atrás do Lucas Lima também. Agora eu não sei se é aquela questão de, muitas vezes, o time tá atrás. Significa que o cara foi lá e ofereceu para tal time. Então, para tentar fazer o negócio. De vez em quando acontece isso no futebol brasileiro. Mas a informação, o famoso radar, é que o Lucas Lima estaria no radar do Coritiba também. Do Remo, o Lucas Lima estava no radar há um tempo. Na verdade, desde acho que do final da última Série B, quando o Sport, enfim, já estava rebaixado, o Remo conseguiu acesso, o Remo começou a sondar oportunidades de mercado. O Lucas Lima era um dos cotados, então radar por radar, o Lucas Lima já estava no radar do Remo há um tempo. O que houve agora foi proposta, de fato, e o Lucas Lima é tratado como prioridade dentro do Remo para acertar essa contratação. E é um jogador, pelo menos uma característica, que o Remo, na teoria, tem, né? Com o Pana,
com o Panagiotis. Mas o Lucas Lima é um nível um pouco mais acima, né? Mesmo com 35 anos de idade. Olha só no ano passado, pelo Sport, o Lucas Lima marcou 5 gols e deu 10 assistências, cara, em 2025. E ele vem mantendo essa média, principalmente de assistências. É um jogador que o Remo seria espetacular ter, né? Pelos números que ele vem apresentando, ainda mais num esporte que foi rebaixado da maneira que foi, o cara ainda conseguir fazer 5 gols e 10 assistências no ano é muita coisa, né, Matheus? E foram 6 assistências na Série A. Então, 6 assistências na Série A, marcou 3 gols na Série A também. E a informação do colega Pedro Maranhão, que arrebenta lá em Recife, ele que é setorista do esporte, é que o Coritiba, o Goiás e o Remo estão interessados, né? O Caio já trouxe detalhes que o do Remo é mais do que interesse, é prioridade. E segundo o Pedro Maranhão, o Lucas Lima ele não quer integrar equipes que tenham como principal objetivo a luta contra o rebaixamento. E pode ser que o Goiás seja mais alinhado à expectativa de, como o Goiás brigaria pelo acesso, seria mais alinhado a essa expectativa. Qual é a grande questão do Lucas Lima? É que ele sai do esporte, que o esporte está numa crise danada, o esporte está devendo 50 milhões de reais entre salários e transferências a serem pagas, isso já foi dito pelo executivo de futebol do esporte, ou seja, está quebrado, e aí o Goiás, como a gente conhece, o Goiás é louco, não duvido não que ele vai oferecer uma grana alta aí pelo Lucas Lima, mas a informação é que Coritiba e Goiás estão nessa concorrência aí pelo Lucas Lima, concorrência com o Clube do Remo. Cara, na Série B o Lucas Lima é um baita do diferencial. Se na Série A ele já contribui bastante, na Série B ele ajudou muito o Sport em 2024, cara, naquele acesso que o time pernambucano teve. Agora, qual seria o diferencial para o Remo oferecer para o jogador, para ele vir para Belém? Olha, com essa realidade, aqui a expectativa é apenas se manter na Série A. A gente não tem grandes ambições aqui de ser campeão, de conseguir vaga em Libertadores, nem nada. E acredito até que o Lucas Lima hoje quer se valorizar na carreira conseguindo bons resultados. O que daria para oferecer de diferencial? Lucas, o nosso projeto é esse, a gente tem muita confiança, vem para cá que vai dar bom. Marcos Braz, Osório, grana, o que tá para seduzir aí o Lucas Lima, ou tudo isso? Acho que é um combo disso, e assim, eu acho que se o Lucas Lima for pro Goiás, por mais que no currículo apareça lá um possível acesso, caso ele consiga na final da temporada, e isso seja muito mais positivo do que um possível rebaixamento com esses clubes, ele cria o carimbo de jogador de Série B, né? Mais uma temporada na Série B, o mercado do ano que vem já vai ter outro time de Série B querendo contratar ele, ou um time que caiu da Série A para tentar um outro acesso. Eu acho que a última fagulha, ou uma das últimas fagulhas que ele tem de se manter em Série A e ainda ter o rótulo de jogador de Série A, seria ficar no Remo ou no Curitiba, né? Como o Remo tem uma proposta mais palpável no momento, acho que ele partiria um pouco na frente nesse contexto. E eu acho que também o Combo Osório, o Braz é um dirigente e um treinador que não são fora da caixinha desse comércio de meio baixo de tabela, de times de pouco investimento, como está inserido o Remo agora, e eu acho que isso pode, inclusive, abrir outras portas para o Lucas Lima no futuro, enfim, de trabalhar com um técnico que ele nunca trabalhou, com ideia de jogo diferente. Eu acho que o Braz mesmo pode abrir outras oportunidades de mercado, caso o Lucas Lima queira sair do Remo depois, enfim. Teriam esses fatores que não são tão práticos quanto campo e bola, mas que poderiam oferecer para o jogador que já está na reta final de carreira outras possibilidades. Matheus pediu a palavra. Fala, Matheus. Não, e só falar um ponto que aqui, onde é que o Remo pode ganhar ele? É na velocidade. É fechar rápido o negócio. Se o cara é prioridade, chegou contra a proposta, vê ali, faz um ajuste e fecha. Porque um dos grandes problemas do Remo, pelo que eu estou sentindo, é que as coisas estão demorando demais. Não sei se demora para a mensagem chegar em alguém, mas as situações do Remo em relação a fechar com o jogador, muitas vezes parece que está demorando um pouquinho. Então, se o Lucas Lima é prioridade, e seria uma boa contratação, como o João falou, ele tem 35 anos, mas jogou a Série A quase que inteira no passado e foi bem, no esporte que caiu com 10 rodadas de campeonato, já estava na Série B, basicamente. Então, é contratar um jogador, se ele é prioridade, e eu entendo que ele vai ser a minha grande contratação nesse momento da janela, é fechar rápido, é correr, encher o saco mesmo do jogador, porque se deixar ficar em leilão, se deixar começar daqui a pouco vir gente indo atrás,
vai perder de novo, como perdeu, por exemplo, o Pedro Rocha. O Remo contratou alguém melhor que o Pedro Rocha até agora? Ainda Eu não. acho que não. Não. Então, é fechar, é ir atrás desse tipo de jogador e ter essa velocidade, é ter essa certeza. Porque se ficar com essa questão de dúvida, isso aqui não quer, isso aqui talvez não queira, aí o Remo não vai contratar ninguém. Então, é fechar com o cara o mais rápido possível, porque se ele é a grande contratação, se ele é a prioridade, trate como a prioridade. Chegou proposta, o cara falou, olha, só quero isso aqui, ajusta, fecha e anuncia. Porque se ficar de novo nessa questão de novela, cara, o Remo ele tem que entender uma coisa. Se ficar sempre em novela, o Remo ele não vai ser muito a prioridade dessa galera. Chegar a proposta do Coritiba, oferecendo a mesma coisa, com um projeto melhor, Coritiba é SAF, até de um grupo agora lá, com parte do grupo Del Valle. O projeto do Coritiba tende a ser melhor. Aí depois vem um desesperado ali, um Inter, um São Paulo da vida, que de vez em quando aparece sondagem desses caras. Aí o cara vai para um desses. Então, se o Remo deixar virar novela, dificilmente o Remo fecha. A gente está falando de velocidade aqui, Mataus, e mais uma dúvida que fica pairando, né? Será que, por exemplo, o nome do Lucas Lima é consenso entre a diretoria e o Marcos Braz? Porque com essa situação toda do Jajá, cara, ficou feio pro Remo. Eu acho que é aí que mora o problema, inclusive. Porque Acho se os dois quererem, diretoria, e aqui a gente coloca presidente, mas o pessoal ali que fica no entorno, e o Marcos Braz também querendo o Lucas Lima, aí é uma grande chance do negócio correr com uma rapidez. Eu acho que aí mas pode- aí se eles ficarem batendo cabeça, aí vai ficar complicado. Eu acho que é aí que mora o problema dessas novelas do Remo. O Remo tem feito novelas para contratar justamente por isso. Por inconsistências de pensamentos e de opiniões entre os dois lados. Não é uma coisa muito, assim, grave ou escrachada, mas existem divergências que eu acho que às vezes são naturais dentro do clube. A questão é que isso está interferindo de certa forma nas negociações. Então, bora ver se realmente com o Lucas Lima as coisas podem evoluir de uma forma mais rápida ou não. Ó, o Murilo Cunha fala aqui, ficou feio pro Remo? Feio o quê? O Goiás pediu 5 milhões pelo cara. Tu queria o quê? Olha, feio porque fica vazando na imprensa e passa um recado ruim pro mercado de que a diretoria e o executivo de futebol não se entendem. Esse é o recado que Uma passa, instabilidade sabe? interna O Goiás não tem nada a ver com isso. O Goiás não tem nada a ver com isso. Na história toda, a diretoria e o executivo ficar batendo a cabeça um com o outro. Mostrar que não há união, não há um consenso na maioria das vezes dentro do clube. E é claro que sempre vai haver. O problema é quando essas histórias vazam. Passam um recado ruim para o mercado.